Ok, deixa eu logo tirar o elefante da sala logo de início. Eu realmente gosto de FNAF, ok? Essa franquia maluca de robôs possuídos, conspirações, tragédias e jogos simples certamente marcou com toda absoluta certeza a minha infância e pré-adolescência. E, cara, eu realmente me lembro de passar o intervalo da escola inteira conversando com o Sorá sobre aquelas notícias presentes na parede da pizzaria do primeiro jogo. Até a gente ficava até rabiscando um pedaço de papel para criar uma sequência de eventos que fizesse sentido. E é claro que isso tudo só fazia sentido na nossa cabeça, mas enfim. Quando o primeiro jogo lançou, eu tinha por volta dos 13 anos e eu acompanhei a franquia fielmente até o lançamento de Help Wanted em 2019, quando eu fiz 18 anos. Então, querendo ou não, o Ursão e a sua turma estiveram em boa parte da minha curta vida até aquele momento. E aqui tô eu, um galalau de quase 60 anos, dizendo com a mais absoluta certeza que FNAF é um dos maiores desperdícios da história dos jogos. Perdendo só para as milhares de franquias que a Konami simplesmente decidiu destruir. Se eu fecho os olhos e minha mente desenha você. Mas enfim, vamos logo começar. Na realidade, para ser mais específico, eu poderia dizer que FNAF é um dos maiores e um dos primeiros desperdícios do mundo dos jogos indie, né? Que chegaram no público geral e ficaram muito famosos. Então, enfim, deixa eu logo seguir adiante porque a gente já tá perdendo muito tempo. Por que eu tô falando disso exatamente e por que eu decidi falar justamente agora, depois de tanto tempo de canal? Talvez seja um pouquinho por causa do filme de FNAF que eu vi e meio que deu essa desbloqueada na minha cabeça, mas na verdade foi puramente por causa do documentário do Corey de 3 horas lá. Foi basicamente isso. Esse documentário, além de ter sido muito bem produzido, também me fez lembrar o que exatamente me fez virar as costas porque a franquia tava virando em 2019. Mas calma, vamos por partes, porque eu pretendo falar um pouquinho de cada jogo e a minha experiência com eles. Eu conheci a franquia no final de 2014, então nesse período a comunidade ainda estava pegando fogo justamente porque o segundo jogo tinha acabado de ser lançado. Eu joguei o primeiro jogo, achei interessante, mas nada de muito extraordinário na real, então eu me divertia muito mais vendo outros youtubers de gameplay jogando e levando susto. Então por causa disso, eu meio que passei direto pro segundo jogo que chamou muito mais a minha atenção. A minha experiência com o segundo FNAF é bem marcante na minha memória porque o jogo em si é bem desafiante, ao menos pra mim. E honestamente, eu acho que ele marca perfeitamente o rumo que o Scott queria alcançar desde o primeiro com a direção de arte dele. Os Toy Animatronics não possuem um design assustador e bizarro, já que esse papel fica justamente com os Withereds, que na própria história do jogo não são usados pela pizzaria, justamente por estarem quebrados. E, né, olha pra eles. Todos fudidos. A própria Puppet tem um design legal que dá um ar enigmático, ao mesmo tempo bizarro pra ela. Então, eu realmente gosto da direção de arte desse jogo. Aliás, eu até esqueci de citar a Mangle, porque a Mangle é tipo um Fox todo lascado e, sei lá, é interessante. E, aliás, até a voz dela lá no CN é bem maneiro de ouvir, porque é toda cheia de estática e coisa bizarra, enfim. Don't be afraid. Soon you will look just like me. Beautiful. Porém, apesar disso tudo, é óbvio que eu não fiquei fã da franquia porque ela é bonitinha ou porque os jogos eram incríveis, porque, convenhamos, os dois primeiros não são nada disso. Mas o que realmente me fisgou, como se eu fosse um peixe gordo cheio de fome, foi a querida e odiada tática de contar uma história como um quebra-cabeças. Aliás, eu beijei o microfone aqui sem querer. É claro que não foi FNAF quem inventou isso, mas eu até consigo pensar alguns exemplos anteriores a ele que fizeram coisas parecidas, como por exemplo Half-Life, que faz algo como contar pequenos detalhes sobre as coisas que estão rolando fora, as coisas que a gente tá observando sob o ponto de vista do Gordon Freeman. Então, é um negócio que já acontecia. E honestamente eu acho bem interessante quando fazem. Porém, apesar disso, o diferencial de FNAF tá no fato de incentivar os jogadores a juntar as peças e tentar encontrar um motivo para as coisas acontecendo durante as gameplays do FNAF 1 e 2. E meio que serviam como uma forma de preencher lacunas e até gerar uma sensação diferenciada ao experimentar esses jogos. Basicamente como se apenas jogar eles não fosse a experiência completa, mas jogar, pegar pequenas informações, discutir com outras pessoas. Então, meio que toda essa relação que foi desenvolvida durante esse período fizeram com que esses dois primeiros jogos tivessem uma experiência única, que é claro que foi replicado algumas vezes, mas o meu período de atividades foi muito mais intenso durante o FNAF 1 e o FNAF Social Location.
Depois disso, eu acabei meio que, né? Enfim, a gente já vai chegar lá. Eu digo que o diferencial de FNAF tá justamente nessa experiência que ele proporcionou aos jogadores, justamente porque é a partir desses jogos iniciais que a gente tem os primeiros elementos principais que são os pilares para toda a narrativa sendo contada. Como, por exemplo, encontrar uma justificativa do porquê os robôs estão atacando a gente e também toda a maracutaia das crianças que foram mortas e dos robôs estarem fedendo e esse tipo de coisa que estão presentes lá naquele jornalzinho, porque foi essa dita experiência que prendeu os jogadores nesses jogos iniciais, porque como eu disse, os jogos são bem simples, eles só envolvem tentar fazer uma sequência de coisa para não levar o jumpscare, e não tem nada muito complexo rolando, tipo, fora a história por trás, então é claro que a curiosidade pela história vai acabar desenvolvendo uma comunidade muito mais presente tentando solucionar essa dita história. É justamente no primeiro jogo que a gente é apresentado aos pilares principais que motivam toda a narrativa que vai aos poucos se desenrolando melhor. Os robôs serem uma atração infantil do estabelecimento, as crianças desaparecidas e com corpos teoricamente colocados dentro dos animatronics, e por fim, a possível possessão desses mesmos animatronics. Esses três elementos eles são bem básicos, né? Até porque hoje em dia a gente sabe com muitos detalhes sobre as coisas, sobre como aconteceu e o porquê aconteceu, mas durante esse período é importante lembrar que a gente mal sabia exatamente se era isso, tanto que existiam diversas teorias malucas, sendo que uma delas na época, que era a minha favorita, era que associava os eventos do que acontecia no primeiro jogo com um crime real que rolou no Chuck E. Cheese, que foi a pizzaria que inspirou, né, o Scott Calton a fazer FNAF, porque, caso tu não lembre, se eu não me engano, até o Soulzones fez um vídeo sobre isso, mas era uma teoria do Matt Pat, que era uma associação referente ao tipo de movimento que os animatronics faziam, que eram iguais aos funcionários que estavam presentes no dia desse crime. Enfim, é uma loucura. Esse vídeo é bem interessante, apesar de estar absurdamente obsoleto, mas essa teoria eu gosto e, enfim, basicamente serve pra representar o quanto nessa época a gente tava no total escuro. Uma coisa que eu simplesmente adoro nesses iniciais é o fato do Scott realmente ter se esforçado para criar uma mística ao redor dos personagens, como o próprio Golden Freddy, por exemplo, que não só era totalmente diferente dos outros, como simplesmente destruía o teu jogo, fazendo ele crashar na tua cara, e eu lembro até hoje do susto absurdo que eu tive nessa época. Enfim, é inacreditável. O que por si só já fazia atualmente se questionar o porquê que esse urso amarelo é tão brabo e o que ele quer dizer com essas mensagens de It's Me. Essas perguntas são justamente as lacunas que acabam se criando na nossa cabeça, fazendo com que a gente fique doidão atravessando o jogo atrás de mais e mais respostas que geralmente estavam escondidinhas em pequenos detalhes. Dito isso, o segundo jogo apresentou uma outra técnica Dito isso, o jogo apresentou uma outra técnica de apresentar detalhes da história naqueles minigames que simulam jogos de Atari, o que é algo bem interessante porque a gente sempre é recompensado com um minigame desses depois de concluir uma noite, ou em formato literal, como aquele minigame mostrando o Purple Guy do lado de fora assassinando a criança, ou talvez em um sentido mais lúdico, como é aquele famoso minigame da Puppet indo e colocando as máscaras nos corpos das crianças que meio que representam ela criando os toys, né, uma parada assim. Eu realmente me perdi totalmente na história, eu acho que é isso que representa, enfim. Eu dei uma pesquisadinha aqui só pra ter certeza, e na verdade eu tô muito louco, porque na realidade o minigame representa a Charlotte, né, que é a Puppet, dando vida de novo pros animatronics, usando as almas das crianças que foram mortas pelo William Afton lá em 87. Então é basicamente isso. Foi mal aí. No fim, talvez o diferencial da sequência, fora as novas informações pra lore, seja a quantidade absurda de novos animatronics, que são justamente os Toys, o Sweethered, a Puppet, a Mangle, que se encaixa nos Toys, no caso, e na verdade é só isso. Ah, tem o Balloon Boy, que todo mundo odeia, mas eu achei ele bonitinho, enfim. No geral, eu nunca gostei muito dos Toys. Nenhum deles, tirando o Toy Fred, que eu até acho bonitinho. A existência deles mecanicamente no jogo meio que tinha a mesma função dos animatronics do primeiro, então a substituição foi meramente estética. E também para fazer sentido com a lore que estava tentando se organizar na época. Ah, mas Thales, eles são versões atualizadas e melhoradas dos animatronics originais e tem a função da história de representar que não foram apenas as 5 crianças e blablabla. Independente, irmão. Eles não apresentam nada de realmente extraordinário ou inesquecível. Honestamente, eu gosto muito mais dos Wizards, que agora sim, emanam muito respeito. Olha a cara desse Fredão louco aí. Olha essa tica bizarra sem as mãos. Olha esse
Bonnie. É literalmente o meu design favorito de animatronic de toda a franquia e não me importa nem um pouquinho o que qualquer outra pessoa venha me dizer. Agora, eu quase ia me esquecendo do detalhe mais importante de todos, que é a primeira aparição visual do nosso querido homem por trás do ruim, Purple Guy, William Afton, seja como quiser. E é assim como boa parte das coisas que eu falei até agora, essas primeiras aparições são realmente muito interessantes, porque enquanto no primeiro jogo a gente é apresentado ao assassinato das crianças, aqui no segundo a gente é apresentado ao responsável pelos crimes. O fato dele não ser exatamente uma pessoa, mas sim apenas uma figura, uma presença, faz com que o Homem de Roxo, ou Homem Roxo, soe mais como uma lenda urbana se tornando real, do que exatamente explicar o personagem em si, e honestamente eu gosto dessa interpretação. Mas eu vou falar mais sobre isso em seguida, porque o jogo seguinte é uma experiência à parte. FNAF 3 foi uma loucura inacreditável, ao menos no meu ponto de vista. Porque foi o jogo que eu realmente comecei a virar um maluco teorista que boa parte dos fãs acabaram se tornando com o passar do tempo. Eu abri o site do Scott quase todo dia pra ver se tinha teaser, ficava analisando frame por frame do trailer, assistia vídeo a dar rodo sobre teoria, esse tipo de coisa. E enfim, eu enlouqueci totalmente. E o pior é que nessa época eu não tinha internet. E detalhe, eu só fui ter internet a partir de 2016. Então se na maioria das vezes eu pareço um velho que não entende nada de tecnologia, é justamente por causa disso. Enfim, sobre o jogo, ele não é o meu favorito de todos, mas eu acho as mecânicas muito legalzinhas. Legaisinhas, enfim. Ele é de longe menos complexo que o segundo, mas ele tem um ar que apela muito mais pra tua paranoia do que pra tensão. O que, na realidade, parando pra pensar, pode ser a mesma coisa dependendo do grau, enfim. Aqui tu só tem o Springtrap pra se preocupar, mas esse filho da puta pode vir tanto pelos corredores, o que dá uma ansiedade à parte, quanto pela ventilação, que é uma sequência de câmeras à parte e tem uma mecânica própria de interromper a passagem e tal. Sem contar que existe a palhaçada da manutenção do sistema de áudio, ventilação e câmeras. Tem os fantasmas dos bichos que te dão um jumpscare e estragam todo o sistema, e enfim, é o inferno na Terra. Falando assim, parece muito mais complexo do que é, mas no geral o jogo é bem mais fácil que os outros dois, ao menos na minha opinião. O que acabou fazendo minha experiência ser um pouco chata e repetitiva algumas vezes. Porém, o que realmente faz esse jogo brilhar é a revelação que vem junto com ele. Nos outros dois a gente estava lidando com robozinhos possuídos que se transformam em purê com as mãos, marionetes que pulam na tua cara e fantasminhas que desligam teu jogo. Mas no FNAF 3, o inimigo agora é outro, porque o robozinho maluco não é exatamente um robozinho, mas sim um cara morto preso dentro de uma roupa de metal. E pior ainda, o cara na tua frente tentando te matar é o exato mesmo maluco que fez um massacre de criança. E isso é muito bom. Purple Guy deixa de ser uma presença meio que mítica pra ver lá o vilão principal de um jogo. O fato da gente não saber a história dele torna tudo melhor, porque um psicopata não precisa de motivos pra matar 5 crianças. Então ele não precisa de motivo nenhum pra te matar, o jogador. Guarda noturno azarado que foi escolhido para trabalhar nesse lugar. E é aqui que eu queria chegar, porque muita gente acha que a história deveria terminar aqui, no incêndio que acaba matando ele, teoricamente, que na verdade não mata, porque o próprio jogo tem um teaser pro próximo. Mas honestamente, eu concordo em partes, principalmente porque o final verdadeiro do terceiro jogo confirma na nossa cara que as almas dessas crianças foram libertas com a suposta morte do William, o que seria um final feliz para uma história trágica, mas ao mesmo tempo deixa muitas coisas abertas sem nenhuma explicação. Então, por que não lançar mais uma continuação para fechar essas pontinhas soltas? Então, FNAF 4, Sister Location, FNAF World, Sister Location, porque eu falei Sister Location 2 vezes, Pizzeria Simulator, Ultimate Custom Night, Happy Wanted, Security Breach, Ruins, isso sem contar em infinidade de livros, contos, jogos paralelos e enfim, uma porralhada de produtos que só fazem deixar a coisa mais confusa, acrescentando detalhes desnecessários e diversos outros elementos completamente redundantes. Em meio a toda a confusão que a história de FNAF acabou se transformando, um detalhe que eu acho bem legal é a história do Michael. Eu gosto da ideia da gente ver as coisas pelo ponto de vista do filho do vilão principal, enquanto ele tenta encontrar o pai, mas acaba sendo enganado e usado como roupa para outros animatronics. Até porque isso gera uma rima meio irônica com o fato do Springtrap ser uma pessoa presa dentro de uma máquina, enquanto o próprio Michael é uma pessoa com máquinas dentro. Eu acho isso bacaninha, mas criar uma explicação para as mortes das crianças como sendo uma obsessão do William em criar robôs mais vivos misturado com a loucura e a inveja
inveja que ele tinha do companheiro de trabalho, enquanto tem toda a parada dos remanescentes e aquela pataquada toda, só tirou o peso dos crimes, na minha opinião. Principalmente porque a franquia aos poucos deixou de ser sobre as crianças mortas e muito mais sobre o próprio William. E eu entendo, ele é um pilar principal responsável por tudo que tá rolando, mas o que seria da franquia sem ele pra aprontar depois da sua morte no 6º jogo? Eu vou admitir que eu acho a história de Help Wanted, Secret Breach e Ruin realmente boas. Não são nada extraordinário, mas ainda assim são interessantes pro novo caminho que a franquia tá seguindo. Menos a parte em que o Scott existe no universo e ele fez os jogos como uma forma de revelar os segredos da empresa responsável pela pizzaria, porque isso é uma merda colossal. Mas é impossível negar que com o passar do tempo fica mais óbvio que a franquia tá mais focada em gerar produtos novos que prometem trazer novas informações sobre uma história que deveria ter acabado há muito tempo atrás. Até os livros e adaptações em quadrinhos têm um espaço no canon dos jogos agora, e sem querer impor juízo de valor, porque, né, quem sou eu pra fazer isso, é até bom ver que a comunidade tá abrindo os olhos e percebendo que esse conteúdo é levemente questionável, principalmente quando a gente tá falando de um cara grávido do Springtrap. Cara, quando eu li isso no roteiro, eu pensei que ele tava fazendo uma piada ou algo assim, mas depois que eu vi que isso era uma coisa real, eu... pelo amor de Deus, Scott. Mas enfim, é só um detalhe. Até na própria história dos jogos atuais, eles estão meio que derrapando pra ver se encontram um caminho correto, tanto que eles estão tendo que apelar para a presença do Springtrap novamente na narrativa, em uma mistura de conceitos envolvendo inteligência artificial, lavagem cerebral, enfim. Conceitos que servem só como justificativa conveniente para trazer vilões novos, coisas dos livros e, no geral, sem aprofundar nada exatamente. E, curiosamente, o filme é um exemplo bem claro disso, mas esse assunto fica para outro momento. No geral, FNAF tinha e ainda tem muito potencial, mas infelizmente o lucro sempre fala mais alto do que qualquer relação com qualidade, e o próprio canal aqui é um exemplo disso. Secret Breach foi o maior exemplo disso justamente por ser um fracasso em questão de mecânica e técnica, e é só ver os vídeos da galera jogando. Decepção é uma palavra que define muito bem as horas de jogatina. Ainda bem que Runes conseguiu não só corrigir um pouco dos problemas do jogo original, um pouco, não todos, como também traz uma história minimamente interessante, ao menos na minha opinião. Isso me fez pensar que talvez FNAF funcione muito melhor como um projeto pequeno, sem tentar ser megalomaníaco e épico, mas sim uma pequena historinha de terror, quase como uma lenda urbana que vai se espalhando de pessoa para pessoa, gerando mais interpretações e pontos de vista diferentes da mesma história. Talvez FNAF não precisasse tentar explicar tantas coisas, ou talvez tudo isso pudesse ser evitado se a história tivesse sido planejada desde o começo. Enfim, talvez eu só tenha ficado velho demais para essa história, exigindo que ela tenha um nível de complexidade e camadas que ela nunca se propôs a ter. No fim, eu fico feliz de ter vivido o crescimento da franquia e fico feliz que uma nova geração tá podendo aproveitar ela. Bom, concluindo, é bem possível que o problema não esteja em FNAF, mas sim em mim. Enfim, eu acho que esse é o segundo ou terceiro vídeo aqui do canal que não se trata exatamente de um assunto ou uma série específica, mas sim sobre eu falando sem parar coisas que veio na minha cabeça. E, na real, é até legalzinho fazer isso. É claro que o conteúdo do canal não vai ser voltado pra isso, mas é legal fazer uma coisinha dessa de vez em quando e talvez seja uma boa oportunidade para explorar um pouco mais esse novo mundo agora que a gente tem um Murilo com a gente. Aliás, por falar nisso, esse vídeo aqui tá saindo muito possivelmente antes do vídeo do Blasphemous e pra quem não sabe, sim, eu tô fazendo um vídeo sobre Blasphemous. Eu até falei isso no Twitter, eu vou repetir aqui caso venha alguém reclamar quando ele sair. Eu possivelmente vou repetir isso no vídeo do Blasphemous também, mas eu não gravei as gameplays do jogo enquanto eu tava jogando, principalmente porque eu não tava exatamente planejando fazer conteúdo dele enquanto eu jogava. Então eu vou me focar muito mais nesse vídeo que eu tô fazendo na lore e nos detalhes artísticos e esse tipo de coisa, do que exatamente na gameplay, desafios e esse tipo de coisa. Porque, enfim, não era o meu plano inicial, então sem ter uma gameplay pra vocês verem eu jogando passando raiva, não tem tanta graça. Então vai ser basicamente isso. Vai ser meio que um... Não sei exatamente o que vai ser, mas vai ser legal, prometo pra vocês. É bem possível que o Soorá também esteja trabalhando em alguma coisinha extra envolvendo Monument Mythos, né? Bem possível, relaxem, não é o Redux ainda, na verdade é bem possível que seja uma versão one cut, né, tipo juntar todas as temporadas e tudo que a gente fez de Monument Mythos em um vídeo só, que nem como foi com o do Ben Drowned, mas enfim, não posso confirmar nada porque eu não tenho tanta certeza por enquanto. Então,
Aproveitar aqui esse momentinho final pra recomendar que tu entre no nosso servidor do canal. Eu ainda não consegui entrar lá pra interagir, mas eu vou tentar, eu prometo. E segue a gente no Twitter, porque eu literalmente sou viciado no Twitter por algum motivo e eu não consigo parar de interagir lá e falar besteira lá. Então dá uma entradinha lá, só pra ver como é essa fafa. Enfim, também segue a gente lá no sitezinho roxo, né? Eu não sei se pode falar, não sei se é só uma lenda urbana, mas enfim, segue lá. Eu pretendo abrir lives com mais frequência agora. Por favor, me recomendem dias pra abrir live, porque eu não sei. Talvez eu até comece a abrir live aqui no canal, mas não sei. Isso aí é... Não sei. Simples assim. Agora vamos passar logo pra agradecer a galerinha que realmente importa, que no caso é todos vocês do membro do canal. Muito obrigado a todos vocês, em especial os nossos queridos Pombo Giga. Muito obrigado Smile Demon, muito obrigado a Cleven Clicking, Clea King, enfim, muito obrigado. Muito obrigado Muni e muito obrigado Marília Rezende, quase eu esquecendo a Marília Rezende. Muito obrigado a todos vocês por estarem apoiando a gente no nosso maior ranking. Sério mesmo, não precisavam, mas muito obrigado pelo apoio, sério, do fundo do coração. E é claro que com isso eu também estou incluindo, assim como eu já falei no começo, muito obrigado a todos os membros do canal, muito obrigado a todos vocês, porque sem esse apoio a gente não teria como continuar fazendo essa palhaçadinha que a gente faz aqui. Adoro o termo palhaçadinha. Enfim, também eu queria agradecer ao nosso querido Murilão por ter editado esse vídeo mais uma vez. Muito obrigado, Murilo Loiro. Muito obrigado, Sourá. por não estar conosco entre nós nesse vídeo aqui, mas muito obrigado, Soura, por existir. E muito obrigado, Roboto, porque caso vocês não tenham percebido, a gente aposentou o Jesus Man, que era o nosso antigo mascote. E agora a gente adotou o pombinho maravilhoso que o Roboto fez. O canal todo tá no novo estilinho que o Roboto fez pra gente. E é isso. Acho que essa é a primeira vez que Primeira vez não. Acho que essa... Caralho, o que ele tá falando? Enfim, muito obrigado, Roboto. Sério mesmo. O maluco é muito bom. Por favor, façam comissões com ele. Chamem ele pra projeto. Porque o cara é brabo. Bom, basicamente é isso. Eu sou o Taj do Pombo Atômico e a gente se vê